Olá, eu sou a Lu e hoje é a segunda videoaula da Semana Natalina 2020. Mas antes, um texto bíblico. Números 24, versículo 17 diz assim: Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Parte A. Num contexto conturbado da história, surge essa profecia. Isso aqui é um símbolo comercial, porque a essência do Natal é Jesus. Nós vamos começar pela vela. Então, aqui eu tenho o corpo da vela. Eu vou preencher com o branco. Estou usando um pincel número 6. Eu vou preencher também essa área aqui, já. O risco vai aparecer. Daqui a pouquinho a gente já está enxergando ele. Quando você estiver preenchendo, não esfregue muito, porque você vai limpar o risco, tá? Então, passe a tinta assim, ó, bem de leve. Espalhe bem de leve, sem esfregar muito o teu pincel. Aí, você não corre o risco de perder a linha que tá embaixo. Pronto, preenchi o meu. Vou trocar de pincel, vou pegar o número 2. Vou usar um pouquinho do sépia, bem pouquinho. Eu vou colocar aqui nessa área de baixo. E venho sombreando, olha só, eu tô puxando aquela cor. Aqui eu tenho um pingo, então eu vou contornar o pingo. Peguei mais um pouquinho, vou aproveitar e vou colocar nesses cantinhos aqui, ó. Essa parte aqui, ela escorreu por cima desta. Então, tem que ficar escurinho aqui. Aqui eu tenho outro pingo. Também vou fazer o contorno em volta. Esse lado aqui, apesar de que ele é mais claro, eu preciso também um leve sombreadinho. Porque a vela, ela é redonda. Então, a gente não pode deixar terminar numa cor chapada. Você tem que ter um sombreado para mostrar que é redondo. Aqui, ó, essa área aqui de dentro também é escura. Que tá lá por dentro. A parte de cima é mais clara. Vai ficar assim. E essa parte aqui, para você conseguir aquele efeito de volume, você precisa ter um pouquinho de sombra também. Então, você faz isso aqui, ó. Você vai limpando o teu pincel, mas não assim, nem assim. Você vai colocando manchas. Olha como ficou bem manchadinho, só que eu não preenchi. Isso porque depois eu vou voltar com o branco puro, fazendo as luzes. E clareando um pouquinho aqui também, essa área do centro. Essa parte aqui, ó, a parte da gota, você vai fazer assim. Olha só, pego pouquíssima tinta. E vou fazer do lado direito um pouquinho de sombra, deixando a linha bem marcadinha. Dou uma esfumaçada para a direita. Sumo com aquela tinta. Agora eu vou fazer a mesma coisa, peguei um pouquinho de tinta e eu vou fazer aqui, ó, desse lado esquerdo. Começo lá de cima e venho até aqui. Eu vou esfumaçar para direita também. Então, eu vou ter uma sombra e uma luz dentro da gota.
Aqui, ó, mesma coisa. Aqui coloquei, esfumacei para a direita. Aqui coloquei, esfumacei para a direita. Agora nós vamos aguardar. Enquanto isso, nós vamos fazer a folha. Essas folhinhas aqui, vou fazer todas do mesmo estilo. Ó, passo a tinta, o verde pinheiro no meio, vou puxar do pé para a ponta. Depois, eu venho na outra borda, coloco também o verde pinheiro e puxo da ponta pro pé. Mesmo sem lavar o pincel, eu pego o verde folha e faço exatamente a mesma coisa no espaço que sobrou. Olha só, vai ficar uma luz, uma sombra, uma luz e outra sombra. Então, luz e sombra. A outra, da mesma forma. Tô usando o pincel número 2, porque o desenho é pequeno. E com o pincel 2 fica mais fácil pra gente ficar dentro do espaço. Não se esqueça de deixar essa ranhura. Não esfregue muito. Deixa a tinta arranhadinha. Olha aqui, ó. Ponho a tinta, puxo, sem preencher até aqui. Tá vendo? Depois eu ponho do lado de cá e puxo pra dentro da mesma forma. Depois eu só completo com o outro verde. Esses verdes são sugestões. Você pode fazer com os verdes que você tem, mas que sejam um mais claro e um mais escuro. Esta daqui também. Vamos puxar pra lá. E depois aqui, ó, que ficou atrás da pinha. Viu ali o espaço pequeno? Nem vou chegar com essa tinta. Mas apareceu aqui, ó, bastante espaço para eu colocar o verde mais claro. Viu que fácil essa folha? Cheia de espinho. O acabamento dela, eu vou fazer com o marfim e com o verde pinheiro. Primeiro, verde pinheiro, eu vou fazer pontas, pontas mesmo. Olha só, bato o pincel pra fora e puxo pra dentro. Nem precisa fazer aquele contorno. Se você quiser, pode fazer. Mas você pode, como a folhinha é pequena, só isso daqui já dá um acabamento, ó. Aí, aqui no centro, eu vou colocar do lado... Aqui eu tenho uma linha de escuro. Eu vou colocar aqui, ó, do lado, uma linha de marfim. E posso puxar uma ou duas linhas do marfim. Aqui coloco o claro. Uma, duas já chega. Coloco claro. Uma, duas. Você viu que eu puxei todas pro mesmo lado? Sujei ali com o meu dedo, mas ali depois a gente põe um galinho. Pontinhas, pontinhas. Ponta, ponta, ponta. Ponta, ponta. Agora, nós vamos fazer mais esta folhinha, esta, e mais esta. Aí, nós vamos fazer outros elementos. Eu tenho aqui um pincelzinho número 2, aparadinho. Eu vou pegar um pouquinho do sépia e vou fazer esse galinho do meio.
Tá vendo? Pego tinta assim, ponho a tinta pra cima, deito bem o pincel e passo. Viu como fica bem certinho? De novo, agora eu vou fazer aqui, esse galinho aqui. Agora, eu vou fazer esse galinho aqui. Ele vai sair daqui ou daqui? Acho que daqui. Pronto. Agora, eu vou usar um pincel número 6, aparadinho, durinho. E vou trabalhar da mesma forma, verde pinheiro. Pego a tinta, viro o pincel pra cima e eu vou fazer esses galinhos aqui, ó. Aqui vai ficar praticamente preenchido de tanto galinho que tem. Para um lado e pro outro. Não precisa ficar assim, ó, paralelo. Você pode cruzar. Tá vendo que eu tô cruzando aqui, ó, um pra lá, um pra cá? Olha só. Não precisa ficar preenchido totalmente. Pronto. Agora eu vou usar o verde pântano. Do mesmo jeito, nem lavei o pincel, pego um pouquinho e vou fazer alguns aqui embaixo. É área de sombra, eu quero que aqui fique bem escuro. Então, eu faço alguns galinhos. Agora, eu vou lavar o meu pincel. Ele não vai ficar tão mole, porque eu vou secar bem. Imediatamente, eu vou pegar um pouquinho do pistache. E vou fazer aqui na ponta alguns galinhos também. Não vou trazer aqui, porque aqui é a área de sombra. Ali a gente tem o pântano que tá escurecendo. Aqui eu tenho o pistache que tá clareando. Pronto. Dessa forma, eu vou fazer esses outros dois. Eu vou fazer agora. Como você tá percebendo, eu tô colocando os elementos que estão por trás primeiro. Isso facilita muito o nosso trabalho. Olha como ficou. Área de sombra e área de luz. Agora, nós vamos fazer esta folhinha, exatamente como esta, porque ela está por trás da pinha e das bolinhas. Prontinho a folha. Agora, o que tá na vez é a pinha. Essa pinha, ela tá por trás. A gente já fez os elementos que estavam por trás dela. Agora, esses estão por cima. Então, nós vamos trabalhar a pinha. Siena natural. Vou colocar um pouquinho mais aqui, ó. Essa área aqui, como área de luz. E vou preencher. Olha, eu coloco a tinta no meio, tá bem preenchido. Na borda, eu limpo o meu pincel, tá vendo? Pra não ficar aquela linha muito forte que depois a gente não consegue tirar. Agora, o ladinho, aqui, ó, vou colocar um pouquinho do sépia. A sombra dela, eu vou colocar com sépia. Antes de preencher os cantinhos, eu coloco uma pincelada em volta do siena e vou limpando o meu pincel pra dentro. Porque eu não quero que fique essa parte aqui um siena muito puro. Olha só, agora eu posso completar os cantinhos. Porque eu já tirei aquela divisão que poderia ficar entre o sépia e o siena. Cantinho, cantinho, cantinho. Pronto, ó, definida aqui a área de luz. Fiz o contorno. Agora eu vou pegar um outro pincel número 6. Ele tá durinho também, tá firme.
que eu ainda não molhei. Eu tenho uns 3, 4 pincel número 6 ali. Vou acertar um pouquinho mais aqui, que eu acho que o pincel passou pra fora. Pronto, agora vamos começar. Bom, como que eu faço a pinha? Eu vou dando pinceladas. Eu vou começar aqui, dando pinceladas nesta posição. Então, eu vou trabalhar assim, ó. Uma pinceladinha aqui, aí aqui duas, depois entre essas duas eu coloco uma, mais uma, que dá 3. Aí aqui eu já coloco, ó, entre as duas, daí mais 2 que já dá 4. Eu venho trabalhando assim, nos intervalos. Olha como vai ficando. Então, eu vou pegar o pincel e vou trabalhar aqui, ó, o primeiro, depois o segundo. Você viu que eu carrego o pincel e começo no centro. Aí depois coloco dos ladinhos. Não é uma linha. Eu coloco o pincel e faço assim, meio curvo. O pincel já me ajuda a fazer isso. Aqui do ladinho vai uma pontinha só. Pego o pincel, ó, tinta no pincel inteiro. Aí entre os dois eu coloco uma pinceladinha. Depois aqui, ó, entre os outros dois eu coloco mais uma. Entre os dois eu coloco mais uma. Sobrou um cantinho, eu ponho um cantinho de pincel. Olha, tá vendo como vai crescendo a pinha? Cantinho de pincel, aqui deu uma inteira. Aí, sempre começo no centro, entre... Aqui eu tenho 2, então aqui, exatamente em cima, eu dou apertadinha de pincel. Na verdade, é mesmo uma apertadinha. À medida que vai chegando aqui nessa área central, a pincelada pode ficar um pouquinho maior. Se você fizer dessa forma, observando esses detalhes, você não vai errar. Não vai se perder nas pinceladas. Comece sempre aqui, ó, no centro, onde tem a área de luz maior. Aí aqui, ó, onde tem a sombra, fica por último. Porque aqui, como tá mais sombreado, a tinta pode ficar mais fraquinha. Vou pegar só mais uma vez a tinta. Vou colocar aqui. E eu vou apertando esse pincel. Olha, eu vou terminar sem pegar mais tinta. Porque essa área aqui é área bem escura. Então, a gente não deve clarear muito. Pronto. Agora, com o pincel 0, eu vou colocar aquele espinho. Não vai nem aparecer em todas, mas coloque em todas. Prontinho nossa pinha. Tenho certeza que você não achou difícil. Então, olha só, aqui eu tenho a pinha. Você viu que esse espinho, esse pontinho que a gente coloca, fica aqui, ó, pro lado de baixo, pro lado de trás. Não coloque desse lado, tá? Agora eu vou usar o pincelzinho número 2 e vou preencher estas bolinhas aqui com o vermelho vivo. Posso preencher inteiras. Não vou trabalhar muito nelas, porque eu gosto de colocar glitter. Então, preenchi tudo, apareceu o risquinho do centro. Eu vou usar um pouquinho do verde pinheiro para separar uma da outra. Eu vou colocar essa daqui por trás. Olha, deixei ela mais escura. E aqui, entre essas duas, eu vou colocar aquela por cima. Então, ficou sombra nessa daqui. Como essa tá atrás daquela pinha, então eu vou colocar ela com um pouquinho de sombra ali.
Agora, eu só vou colocar um pontinho de branco. Eu vou usar o pincelzinho número 0 para colocar esse branquinho aqui. O branquinho vai na área de luz, tá? Aqui, ó, é a área de luz. Neste ponto, eu tenho que fazer, já devia ter feito, na verdade, essa folhinha aqui, porque ela tá ali por trás também. Você viu que ela tá por cima aqui, ó, de um outro elemento verde. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho do verde pinheiro aqui, ó, pelo meio. Eu não vou encher inteiro, porque senão vai ficar verde com verde, depois a gente vai ter que ficar fazendo contorno para aparecer. Então, eu já vou deixar ali um pouquinho mais claro. Aí, eu trabalho aqui no centro com o verdinho, puxo para baixo normalmente. Aqui já completo. Do lado de cima também coloco o verde folha e puxo. Aqui eu vou dar uma pinceladinha com o verde folha também. Ficou só um pouquinho mais escurinho aqui no centro. Essa bolinha aqui, ela deveria estar por cima, então eu vou consertar ali. Pronto. Já faço essa folhinha também. Aqui eu fiz as duas folhas. Você viu que esse lado aqui fica escuro, então eu não vou trabalhar com o verde pinheiro, mas eu vou dar uma pincelada assim, ó, com o próprio marfim. Olha como ele aparece muito mais, tá vendo? Essa daqui também. Ao invés de fazer aquela ponta, aquele espinho com o verde, eu vou fazer do lado escuro com o marfim. Agora, eu vou fazer a outra pinha. A área de luz vai ser aqui, ó. Já misturei. Esta daqui, eu quero deixar ela um pouco mais clara. Aqui, ó, desse lado. Então, eu tô acrescentando uma pinceladinha de siena. E uma pinceladinha de marfim aqui no centro, em cima do siena. Eu quero deixar ela mais clara porque ela tá na frente da outra. Você viu que aqui embaixo, ó, ficou bem escuro, mas aqui a gente tem uma área de luz bem considerada. E aqui eu vou misturar a folha na pinha. Eu não quero deixar aquela linha muito forte ali. Agora eu vou trocar de pincel, vou pegar o durinho de novo, outro, né? Porque aqui eu já usei dois aqui. E o marfim, mesma coisa, pego a pinceladinha e começo, agora eu vou trabalhar, com o pincel nessa posição, ó, a primeira pinceladinha, ainda bem que aqui tá tudo seco, senão eu ia colocar o dedo em cima, a segunda e a terceira, agora bem no meio, mais uma, mais duas. Você viu que vai fazendo essa linha, ó. Se você tem dificuldade, marque com o pincel. Faça aqui, ó, pra você não ficar perdida. Tá vendo? Aqui, ó, vai fazendo assim, como se fosse um desenho de ovo de Páscoa. Aí, você vem na segunda, na terceira, mais um pedacinho, mais um pedacinho. Você treine num paninho. Se você ficar insegura, não tem problema. Pode treinar que você vai conseguir, eu tenho certeza. Olhe como é fácil. Vai colocando devagar. Olha como tá ficando bem redondinho. Sempre começando pelo centro. Não se esqueça, na área de luz, aqui, ó. Aí depois você vai levando o teu pincel pro lado, porque a tinta vai limpando, a tinta vai saindo do pincel.
Aí você pode chegar na área escura, que não vai ficar aquele excesso de luz. Olha como o pincel vai limpando e vai ficando mais fraquinha a tinta. Às vezes precisa voltar e retocar. É assim mesmo, tá? Eu não consigo também, assim, da primeira vez, fazer tudo certinho. Às vezes eu também tenho que remendar. Quase chegando embaixo. Já vou aproveitar o pincel aqui, ó, vou fazer essa área escura. Vou pegar mais uma vez aqui a tinta para colocar nesse último espaço clarinho aqui. E agora eu só vou limpando o meu pincel. Eu não quero chegar nessa área aqui escura com muita claridade. Tá vendo? Olha aí, ó, cheguei. Peguei um pincelzinho zero, pouquíssima tinta, e vou fazer aqui, ó. Quero dar uma completada, só para separar bem uma da outra. E com o zero, aquele espinho que fica pro lado de baixo. Principalmente aqui nessa área de luz. Pronto, chega de espinho. Mais uma pinha pronta. Agora, eu resolvi acrescentar uma bolinha aqui em cima do verde. Já passei a tinta, já secou. Só colocar o pontinho branco. No seu risco vai certo, tá? Agora nós vamos pintar a chama. Eu vou usar essas três cores. Eu vou preencher com o siena. Siena natural. Agora, eu vou colocar um pouquinho do vermelho aqui, ó, bem embaixo, e vou puxar. Vai ficar sombreado, tá vendo? Puxei mais pro lado esquerdo. Lavo meu pincel e vou colocar do lado direito um pouquinho do branco e também vou dar uma esfumaçada. Vou colocar mais um pouquinho do branco aqui, assim, ó, uma puxadinha. Eu vou completar aqui essa partezinha do pavio com o sépia e com o pincel zero. Aí. Vou aproveitar que eu tô com o sépia aqui e vou fazer alguns galinhos. Galinhos secos. Acho que eu posso fazer uma aqui. Vou fazer uma aqui, saindo daqui, passando por aqui. Esses galinhos todos eu vou trabalhar com o pincel zero e com o sépia. Eles não são redondinho, curvo. Eles são assim, com pontas. Então, não faça redondo. Faça assim, ó. Você vai, aí você quebra ele, vira ele pra cima. Bom, assim que eu vou fazer esses galinhos secos. Mas agora eu vou mostrar pra você o acabamento da vela. Eu peguei o branco puro e eu vou começar aqui, ó. Esse aqui tá totalmente seco. Eu vou dar uma iluminada com esse branco puro. Eu vou fazer uma luz seca. Nessa área branca. Um pouquinho de tinta. Você viu que eu não tirei as sombras. Eu só coloquei o branco na área maior aqui que tá aparecendo. E agora, aqui, ó. Essa parte que eu já tenho também um acabamento, eu vou colocar o branco dando pinceladas arredondadas.
eu vou acentuar aquele branco que eu já tinha ali. Vai parecer que tá caindo em cascatas. Aqui, ó, eu viro o pincel assim, porque eu preciso daquela bordinha ali, bem branquinha. Aqui no cantinho. E aqui em cima um pouquinho. E é hora de realçar também aqui a gota. Eu tenho esse lado de cá branquinho, então eu vou colocar um pouquinho mais. Esse também. Foi muita tinta, então eu lavo o meu pincel e só venho limpando. Bem de leve. Vou colocar um pouquinho mais de escurinho aqui. Ó, peguei tinta aqui, ó, desse galinho que tava meio altinho de tinta, já usei. Um pouquinho, porque é naquele escurinho ali que a gente vai pôr aquele ponto branco. Tá vendo? Esse ponto branco, ele realça o brilho da gota. Só aqui, ó, um pouquinho pra fazer a pontinha ali. Agora, eu vou terminar esses galinhos, como eu já mostrei, e vou deixar secar o trabalho. Resolvi escrever um Feliz Natal aqui. Então, se você quiser, você pode. Se você quiser, você não precisa colocar. Eu vou colocar para você ter noção como vai ficar, para você poder ter escolha. Então, assim. E eu vou passar com o pincel 0 e o sépia, porque depois a gente põe glitter em cima, fica bem bonito. Olha, sequinho, sequinho. Eu vou molhar com o borrifador. Eu não tenho acabamento ainda no pano, então não tem problema nenhum. Pegue o paninho e passe em cima, um paninho seco e limpo, tá? Em primeiro lugar, eu vou usar um pincel número 12, uma pinceladinha de amarelo limão. Tiro o excesso de tinta e eu vou colocar aqui, ó, em volta dessa vela. Tá úmido, então não coloque muita tinta, pode pôr pouquinho. E vai girando, tem que ficar redondo, tá? Não precisa fazer várias bolas. Você pode juntar um pouco. Aqui ficou vazado, aqui eu vou pôr mais um pouco. Tá vendo? Vai terminando com essa tinta. Um pouquinho mais aqui em cima. Lembrando que isso aqui ainda vai clarear, porque a água ainda vai diluir um pouquinho. Eu acho que já tá bom, meu. Agora eu vou usar esse restinho de amarelo e vou colocar uma sujeirinha bem... Bom, peguei mais um pouquinho. Tem um amarelo ali, vou colocar um pouquinho de amarelo aqui, ó. E um pouquinho aqui. Você pode passar esse pincel, olha como tem pouquíssima tinta. Eu posso passar em cima dos elementos que não vai acontecer nada, porque eles também estão úmidos. Pronto. Limpei o pincel pra fora. Agora eu vou pegar uma pincelada de azul cobalto. Agora sim, essa tinta tá forte, então eu vou limpar bem o meu pincel. E eu vou começar daqui, ó. Só que agora eu não vou limpar como eu fiz ali, só um pouquinho. Eu vou deixar umas pinceladas. Ó, coloca o pincel assim, vai dando pinceladas. Desmancha um pouquinho, mas deixa as pinceladas marcadas. Vou ter que fazer alguma coisa ali. Vou pôr um galinho ali para disfarçar aquela sujeirinha. Aqui, ó, no centro, você pode deixar o azul um pouquinho mais escuro. Não encontre aqui
o azul com o amarelo, porque vai esverdear. E esse daqui é o brilho da luz. Então, não deve ficar esverdeado. Agora, dos lados aqui, ó, você pode encontrar. Vai ficar esverdeadinho e vai ficar bonito. Lembrando que esse azul também, ele vai crescer um pouquinho ainda. Ele vai diluir um pouquinho. Aqui ficou muito forte, tá vendo? Vou pegar um pincel número 6, um pouquinho menos de tinta, e vou dar uma disfarçada. Vou esfregar um pouquinho. Se precisar, eu posso umedecer o meu pincel. Aí eu consigo tirar, disfarçar a mancha. Um pouquinho do amarelo. E piorei aqui. Acho que eu vou ter que fazer uma folha aqui. Eu descuidei, você viu? Peguei o pincel com muita tinta, eu não limpei muito bem. Então, vai ficar essa mancha. Eu vou esperar secar um pouquinho e vou fazer uma outra folha ali. Ó, faço uma folha ali e já resolve o problema. Feito essa parte do fundo, a gente espera secar a água. Pronto. Agora eu vou colocar o glitter. O glitter a gente pode comprar ele assim, pronto para aplicar, né, com esse biquinho, ou você pode comprar ele no potinho. Potinho igual de tinta mesmo. Você vai colocar ele com pincel daí. Esse daqui já vem direto, assim a gente já pode usar, é bem mais prático. Eu gosto de colocar glitter nas áreas escuras, porque ele reflete mais, a luminosidade dele melhor. Aí aqui, ó, em cima dessa parte amarela, eu vou colocar um pouco, tô espremendo. Agora eu vou passar o dedo para esparramar, para não ficar linha. Só para dar um brilho mesmo, um ligeiro brilho. Aqui na chama, um pouquinho. Principalmente aqui, ó, no meio da folha. Nesses galinhos secos. Fica bonito. Fiz um galinho aqui. Em volta das bolinhas. Na pinha, você pode colocar aqui, ó, na volta. Eu gosto de colocar um ponta em cima do espinho. A gente vai tentando acertar. Ou então pode colocar aleatório. Pontinhos de brilho. Aqui na área escura vai aparecer bem. Aqui, ó, aqui eu vou colocar, vou terminar depois, tá? Aqui, ó, na letra, eu vou colocar bem em cima do sépia. Aí, vou colocar bem direitinho. Que aqui ele vai ficar, o glitter vai aparecer bem, porque o sépia faz uma base boa. Trabalho concluído. Bem simplesinho, mas espero que vocês tenham gostado. Trabalho concluído, espero que vocês tenham gostado. E o risco está disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado e até amanhã.